Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é interface do usuário e usabilidade, um assunto de extrema valia. Para começar a nossa discussão, eu gostaria de ler com você a frase preliminar, que vai ser projetada na tela, e a primeira frase diz o seguinte: veja comigo o texto base. O design de experiência do usuário, o UX, em treinamento gamificado, vai além de criar um ambiente de aprendizado interativo e também envolvente. Um dos pilares desse processo é justamente a interface do usuário e a usabilidade, que garante que os colaboradores eles possam navegar e interagir com a plataforma de forma intuitiva, agradável e muito eficiente. A interface bem projetada, aliada à usabilidade, impacta diretamente o nível de engajamento dos participantes e também a eficácia do aprendizado. Para isso, eu gostaria de pensar com você sobre alguns elementos importantes. O primeiro, interface do usuário. Veja comigo o texto. A interface do usuário se refere ao layout e aos elementos visuais com os quais o usuário interage durante o treinamento. Uma interface bem desenhada deve ser clara, atrativa e funcional, facilitando o acesso às ferramentas de aprendizado sem criar distrações ou dificuldades para o usuário que vai percorrer, manipular esse nosso processo. Em treinamentos gamificados, isso significa que os elementos da gamificação, como placares, pontos, recompensas, eles devem ser integrados de maneira harmônica com os conteúdos de aprendizagem, para que dessa maneira o usuário ele possa participar ativamente dos recursos. Vamos seguir mais um pouquinho? Pensar sobre princípios da interface do usuário no treinamento gamificado. Quatro pilares. O primeiro, consistência visual. A consistência visual nos elementos de design, como cores, ícones, tipografia, é muito importante para criar uma experiência fluida. Isso ajuda o usuário a se familiarizar de forma rápida com a interface e a entender as funções de cada elemento, sem a necessidade de esforço adicional para interpretar o que está acontecendo na tela. Quer ver um exemplo prático? Em um treinamento gamificado sobre desenvolvimento de habilidades de vendas, o uso de ícones consistente para ações como iniciar o módulo, visualizar pontuação, acessar conteúdos, permite que os colaboradores naveguem rapidamente pela plataforma, sabendo o que esperar de cada ícone ou botão. Além disso, o uso de paleta de cores coerente, com tons específicos para diferenciar módulos concluídos e não concluídos, isso tudo facilita o entendimento do progresso sem confusão visual. Segundo item, layout limpo e intuitivo. A simplicidade é um dos pontos chaves de uma interface eficaz. O layout ele deve ser organizado de maneira que os elementos mais importantes sejam facilmente acessíveis e compreensíveis. A interface não deve ser sobrecarregada com informações ou distrações para que o usuário ele possa se concentrar no conteúdo de aprendizado de uma forma direcionada. Quer ver um exemplo? Um treinamento gamificado para melhorar a capacitação em gestão de projetos pode apresentar um painel central que destaca o progresso do curso e as conquistas, como botões de fácil acesso para os módulos. Informações com a pontuação e o ranking podem estar sempre visíveis em uma barra lateral, mas sem atrapalhar o conteúdo principal do curso, de uma forma que o usuário ele consiga visualizar claramente todos esses elementos. Terceiro item, design responsivo. Com a crescente popularidade de dispositivos móveis, garantir que a interface de treinamento gamificado seja responsiva, isto é, que se ajuste bem a telas de diferentes tamanhos, é vital para a acessibilidade. Um design responsivo permite que os colaboradores acessem o treinamento em qualquer dispositivo, seja no computador, tablet ou smartphone, sem perder a qualidade da experiência. Um exemplo prático dessa questão seria um treinamento gamificado sobre saúde e segurança no trabalho, que pode ter colaboradores em campo, utilizando seus smartphones para acessar o conteúdo. O design responsivo permite que a interface se ajuste ao tamanho menor da tela,
mantendo as funcionalidades e o acesso simples aos módulos. Mesmo quando não estão no escritório, os colaboradores podem acessar e manipular os recursos. E o quarto item, a usabilidade. A usabilidade de um treinamento gamificado refere-se à facilidade com que os usuários conseguem utilizar a plataforma para atingir os seus objetivos de aprendizado. A boa usabilidade garante que o treinamento seja acessível, intuitivo e eficiente, eliminando barreiras que possam frustrar os usuários e desmotivá-los a continuar experimentando todos os recursos. Vamos seguir e pensar sobre os princípios de usabilidade no treinamento gamificado? Vamos avançar então mais um pouquinho. Primeiro, o aspecto facilidade de navegação. A navegação ela deve ser fluida e natural, permitindo que o usuário ele encontre rapidamente o que ele precisa, sem muito esforço. Elementos como menus, botões e fluxo de navegação devem ser claramente definidos para que o colaborador ele entenda o que fazer em cada etapa do treinamento. Imagine um treinamento gamificado de um onboard para novos colaboradores. O primeiro módulo deve incluir um tutorial de navegação que explica de forma simples como acessar os conteúdos, visualizar o progresso e participar de desafios. A partir desse ponto, o colaborador ele deve conseguir encontrar novos módulos ou retomar de onde parou com poucos cliques. Outra questão importante é o feedback imediato. A usabilidade também está diretamente relacionada ao fornecimento de feedback para o usuário. Quando o colaborador completa um módulo, realiza um teste ou participa de um desafio, ele deve receber feedback imediato sobre o seu desempenho, seja por meio de notificações, mensagens na tela ou gráficos de progresso. Por exemplo, em um treinamento gamificado de resolução de problemas, ao completar um desafio, o colaborador deve receber uma pontuação imediata, juntamente com dicas ou explicações sobre os erros cometidos. Isso não só melhora a experiência do usuário, como também reforça o aprendizado de uma forma muito objetiva. Outra questão interessante é o tempo de resposta e o desempenho. Uma plataforma de treinamento gamificada deve ser rápida e responsiva. Longos tempos de recarregamento ou travamentos podem frustrar os usuários e interromper o fluxo de aprendizado. Otimizar o desempenho da plataforma é muito importante para garantir que a experiência seja fluida, mantendo o colaborador engajado com tudo que será apresentado. E por fim, a acessibilidade. A usabilidade também envolve garantir que o treinamento seja acessível para todos os usuários, incluindo aqueles com necessidades especiais. O uso de legenda, descrições de imagem e compatibilidade com leitores de tela são aspectos que tornam a plataforma inclusiva. Por exemplo, um treinamento gamificado de inclusão e diversidade pode incluir legendas para vídeos, opções de texto alternativo para imagem e compatibilidade com tecnologias assistidas, garantindo dessa maneira que todos os colaboradores, independentemente das suas limitações e dificuldades, possam participar ativamente do processo. E dessa maneira, certamente nós vamos conseguir aplicar o nosso treinamento, o nosso processo de forma satisfatória. Nós estamos caminhando para o encerramento dessa nossa conversa, mas antes eu gostaria de ler com você a nossa última frase, que diz o seguinte: veja comigo. Integração da interface usuário e usabilidade. Para que a interface do usuário e a usabilidade funcionem de forma eficaz em um treinamento gamificado, é importante que ambas se integrem harmoniosamente, de forma harmoniosa, para que essa experiência do usuário seja completa de forma ampla. Uma interface atraente, ela não será eficaz se for difícil de usar, e uma plataforma altamente funcional pode se tornar desinteressante sem um design visual agradável. A interface do usuário, ela cria um ambiente de aprendizado com os elementos visuais consistentes e intuitivos. A usabilidade, ela garante que os usuários consigam navegar e interagir com esse ambiente de forma eficiente, alcançando seus objetivos de aprendizagem sem barreiras. Juntos, esses elementos eles criam uma experiência de usuário que é ao mesmo tempo envolvente e eficaz, permitindo que os colaboradores se concentrem em aprender e progredir.
Ou seja, em um treinamento gamificado, o sucesso do aprendizado depende diretamente de uma interface do usuário bem projetada e de uma excelente usabilidade. Ao combinar elementos visuais consistentes e atraentes, como a navegação simples, feedback imediato e acessibilidade, as empresas podem garantir que os seus colaboradores terão uma experiência de aprendizado eficiente e envolvente. Com uma ótima inteligência artificial aplicada, uma interface de usuário, usabilidade, a gamificação no treinamento não só se torna mais atrativa, mas também muito mais eficaz em atingir seus objetivos educacionais. Eu espero que você tenha compreendido esses elementos e fica aqui o convite e o desafio para que você continue seus estudos a partir dos materiais que estão à sua disposição. Por isso, eu desejo para você boa pesquisa, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!